E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diácono René, sou diretor do ESIG em Joinville e hoje estou fazendo aqui, fui convidado pelo pessoal da Juventude Missionária para fazer uma catequese bem simples sobre uma palavra que em si mesmo é uma palavra que a gente não usa todo dia, tá? Não é uma palavra que vocês vão usar para cozinhar, uma palavra que vocês vão usar na rua, no trânsito, não. Uma palavra que não é muito comum, mas que de fato, na fala dos padres, na fala dos consagrados, consagradas, do povo um pouco mais, entre aspas, gigantes, povo de igreja, é usada muito, tá? E a palavra é liturgia, né? A liturgia. Que é isso? O que é essa palavra? É uma palavra estranha. De fato, é uma palavra estranha. Por quê? Porque é uma palavra que vem do grego, que significa a ação do povo. Tipo um baixo assinado. Não, não, calma, gente. Vamos explicar por que é a ação do povo, o que significa, né? E qual é a origem da palavra e quais são as consequências dessa palavra, tá? Só uma palavrinha antes também sobre o vídeo aqui, porque isso aqui é um parênteses, tá? Não sei se vocês percebem que os padres às vezes falamos muita coisa, falamos demais, tá? Então, fazendo este vídeo aqui, o pessoal da Juventude Missionária, eu tinha feito o vídeo de 3 minutos, né? Tentando condensar todo o conteúdo assim em 3 minutos. Daí eles falaram, Diaco, na verdade é que a gente estava esperando 20 minutos. Então, nossa, tem um carro fazendo barulho agora. Meu Deus. Enfim. Então, eles pediram uma catequese um pouco mais estendida, né, um pouco mais em profundidade. Me falaram que o pessoal que está assistindo esta catequese aqui é um pessoal que entende, que sabe um pouco mais, que tem mais conteúdo, que tem um pouco mais de informação. Então, vamos fazer isso aqui, esta formação, esta catequese, e, um pouquinho mais séria, né? Um pouquinho com mais conteúdo. Então, vai durar um pouco mais do que o típico vídeo de 3 minutos, tá? E, bom, voltando para o nosso tema. Liturgia, tá? O que é a liturgia? Vou colocar um exemplo, tá? Não sei quantos de vocês têm namorados, têm namoradas, tá? Provavelmente a maioria de vocês estão solteiros, né? Não uma ofensa, não tô brincando, é sério. Tipo, a maioria de vocês sendo adolescentes ou muito novos, provavelmente não tem namorado ou namorada. Mas quem tem namorado, quem tem namorada, sabe, né, que dentro deste relacionamento do namoro, né, ou realmente qualquer outro relacionamento de amizade, de filiação, pai e filho, com os primos, enfim, se nos nossos relacionamentos não existe, não há alguma forma de, ou alguma expressão externa desse relacionamento, aos poucos esse relacionamento morre. Acaba morrendo, acaba secando, acaba se esquecendo, né? Bom, nós somos a igreja, tá? Aqui, quando eu falo de igreja, não estou falando da jerarquia, o papa, os cardeais, os bispos, os padres, diáconos, freiras, consagrados, consagradas, ministros, não estou falando disso. Quando eu falo de igreja, são vocês, sou eu, o povo de Deus, tá? Aqueles que fomos batizados na Igreja Católica, né? Que somos filhos de Deus. Bom, esse povo de Deus, essa igreja, expressa o carinho que tem por Deus em um gesto concreto, em gestos concretos, em rituais específicos, em orações bem claras, né? Então, todo esse conjunto de orações, rituais, bênçãos, lugares sagrados, tudo isso é considerada a liturgia, a ação do povo que está louvando a Deus, né? Isso que chamamos de liturgia. Depois, liturgia é utilizada em outros sentidos um pouco mais concretos. Na mesma missa, né? A missa é uma celebração litúrgica, ou seja, uma celebração de louvor a Deus, louvor é adoração a Deus. Dentro desta grande liturgia que é a missa, existem liturgias mais pequenas, entre aspas, né? Esta liturgia da palavra, ou seja, essa pequena celebração dentro da missa sobre a palavra de Deus, que são as leituras, o evangelho, orações dos fiéis. Esta liturgia da Eucaristia, a liturgia da mesa, que são essa celebração, ou essa parte da missa, que a gente
recebe o corpo de Cristo. Então, desde a consagração do pão e do vinho, até a comunhão, a ação de graças, isso é a liturgia da Eucaristia. Então, a palavra liturgia em si mesma, como um termo geral, designa essa ação da igreja de louvar e ficar em comunhão, ficar em oração, ficar unida a Cristo. Então, isso que chamamos de liturgia, tá? Normalmente, nesse ponto, eu escuto adolescentes, né? Há bastante tempo eu trabalho com adolescentes e jovens, sabe, naquele período de início de faculdade, e escuto muito duas, eh, duas queixas, duas reclamações, duas perguntas, dúvidas respeito à liturgia. A primeira é: diácono, a missa é muito entejante, é entejante demais. E a segunda reclamação que eu escuto é: diácono, eu sou uma pessoa espiritual e não preciso de rituais externos, não preciso de religião para me relacionar com Deus, né? As duas realmente são parte do mesmo problema a respeito à liturgia, tá? Então, vamos responder a primeira, e com a primeira depois respondemos a segunda, tá? Quando eu falei que a liturgia é essa linguagem, é a expressão do amor que a igreja, que os católicos temos por Deus, e quando alguém fala que a missa é muito entejante, realmente o que está no fundo é não entender quais são os simbolismos, quais são os momentos, por que fazemos o que fazemos dentro da liturgia. Essa liturgia seja a missa, sejam as bênçãos, sejam procissões, seja um terço com toda a comunidade parroquial, e não entender por que existe todos esses elementos atrás. Então, a primeira coisa para solucionar, para responder essa reclamação, ou para responder essa dúvida, é tentar entender por que a igreja, ou por que o povo de Deus, nós como povo de Deus, fazemos o que fazemos nas missas, nas bênçãos, nos momentos litúrgicos, né? Isso por uma parte. Vou voltar neste ponto. E agora, respondendo a segunda parte, o segundo elemento de não preciso ser religioso para ser bom cristão, não preciso ser uma pessoa religiosa para amar a Deus. A primeira pessoa que seguiu uma liturgia humana para se relacionar com Deus foi Deus mesmo, né? No Antigo Testamento, Deus faz parte dos rituais do povo de Israel, né? É Deus que manda o povo de Israel fazer os sacrifícios, altares, queimar incenso, os cantos, cânticos, todos os rituais do templo são mandados diretamente por Deus. Então não é uma coisa que o ser humano assim simplesmente inventa e fala: tá, eu quero ficar perto de Deus, então eu vou inventar isso. Não, Deus mesmo pede a adoração através da liturgia, através dos gestos externos. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos fracos. E quando a gente não tem lembranças externas, quando a gente não tem como recordar externamente o nosso relacionamento, o relacionamento acaba se esfriando, acaba se perdendo e acaba desaparecendo, né? Então Deus é muito inteligente. E por isso manda o povo de Israel, mandando o povo de Israel, manda a humanidade se relacionar com Deus através desses gestos externos, tá? Agora, chega um momento em que Deus se faz homem. Quando Deus se faz homem, ele se faz homem numa cultura, num contexto concreto. Deus se fez homem em Jesus Cristo como um homem hebreu. E Jesus Cristo, que é Deus, tá? Seguiu a liturgia judeia, a liturgia hebraica, para se relacionar com Deus Pai
e para nos mostrar como nos relacionar com Deus e qual tem que ser o nosso comportamento, a nossa atitude na presença de Deus. Então Jesus fazia peregrinações ao Templo de Jerusalém, Jesus fazia as purificações rituais, ele celebrava a ceia da Páscoa judeia, celebrava a festa dos tabernáculos, enfim, Jesus seguiu na sua vida hebraica normal, entre aspas, todos os rituais típicos e normais do povo de Israel, né? Se isso não fosse bom, e se Jesus não precisasse ou não quisesse que a gente fizesse esse tipo de rituais, teria falado muito claramente. Gente, para com esses rituais, para de fazer, de oferecer, para de dar dinheiro para o templo, para de ter sacerdotes, para disso, porque não preciso, Deus não gosta, eu não gosto, acabou, fechou, final da história. Não, não. De fato, quando Jesus cura leprosos, o que ele fala? Vai e te apresenta pro sacerdote do templo. Então Jesus reconhece que esses elementos litúrgicos, são chamados, esses elementos externos, essas manifestações do nosso culto a Deus, se chamam elementos litúrgicos. Então Jesus reconhece que esses elementos litúrgicos fazem parte da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Então quem fala, eu não preciso de religião, não preciso de fazer coisas religiosas para me relacionar com Deus, num certo sentido está falando uma coisa correta, no sentido que, ok, o meu relacionamento com Deus inicia, né, tem um início aqui pessoal, faz parte do meu relacionamento esse elemento pessoal, essa parte pessoal, só que não acaba ali, né? O que começa ali como um relacionamento privado com Deus tem que subir, tem que passar para ser um relacionamento externo com uma comunidade dos crentes, crentes quem acredita em Deus, né? Não estou falando dos evangélicos, não façam confusão, né? Mas essa comunidade de pessoas que acreditam em Cristo, acreditam em Deus, expressam todos juntos esse louvor para Deus, ok? Agora, uma terceira coisa, então, primeiro, é a linguagem do amor da igreja por Deus. Precisamos dessa linguagem, desses gestos externos, e esses gestos externos são queridos por Deus, está na mesma Bíblia. E agora um terceiro elemento, né? Um terceiro elemento, que é a materialidade da nossa liturgia, da liturgia católica. Aqui, se a gente compara um pouco com outras denominações cristãs, né, evangélicos, luteranos, bom, luteranos não tanto, mas evangélicos, batistas, né, realmente nas liturgias, nos cultos deles, o foco, o centro é a palavra, né, a Bíblia e acabou, é a explicação da Bíblia. Nós católicos reconhecemos que quando Cristo se fez homem, entrou a formar parte desta realidade concreta, né? E Cristo, sendo Deus, se encarnando como um ser humano, santificou todas as coisas corporais, todas as coisas materiais, tá? Então, acreditamos firmemente que é possível louvar a Deus, louvar a Jesus Cristo, através das coisas materiais. Ah, quer dizer que eu posso pegar uma pedra, chegar na igreja e... Tá aqui Jesus, é para você, para ti. Não. Existem alguns elementos externos que são veículos próprios para louvar a Deus, né? Em primeiro lugar, os 7 sacramentos. 7 sacramentos. Cada sacramento tem uma liturgia própria, né? Liturgia dentro dessas liturgias pequenas. Então, a confissão. Bom, vamos começar, né? Batismo, a Eucaristia, a confirmação, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem sacerdotal. Todos esses 7 sacramentos têm em comum que utilizam elementos físicos concretos externos que eu posso tocar para transmitir a graça de Deus, né? Então, no batismo é a água, é um elemento externo que posso tocar. Se eu toco água, fico molhado, tá? Na Eucaristia é o pão e o vinho. Na confirmação, na crisma, é o santo crisma, aquele óleo que o bispo coloca na minha frente. E assim, na confissão é a presença do pecador, da pessoa que está se confessando, e
a conversa que tem com o Padre e os próprios pecados, né? Que são esse elemento externo que eu posso tocar. Tá? Então, todos os sacramentos têm esse elemento externo, que essa materialidade, essa matéria, né? Para indicar que Deus pode ser louvado nessas coisas externas. Então, isso são os sacramentos. Mas, gente, hoje a rua está muito barulhenta. Barulhenta demais. Enfim. Também, na nossa liturgia, no nosso louvor a Deus, podemos utilizar elementos que mostram de uma forma visível o que a gente está fazendo nesse louvor. Por exemplo, as velas. Tá? As velas representam, primeiro, a luz de Deus, e segundo, o nosso sacrifício de nos oferecer para Deus e nos desgastar aos poucos, como aquela vela, né, que vai queimando aos poucos, vai oferecendo a própria vida para Deus. Né? Flores, por exemplo, a presença de flores, seja no altar, seja no fundo da igreja, aos pés dos santos, significam esse oferecimento de uma coisa bonita, fresca e linda para Deus, oferecendo a Deus a coisa que é melhor, tá? A mesma água que às vezes está no fundo das igrejas é água benta. Né? Incrível como um pouco de água, um elemento material tão simples, pode de fato transmitir a graça de Deus. Né? Então, por isso que temos nas nossas igrejas água no fundo. E por isso que às vezes nas missas existe o ritual da aspersão da água benta nas pessoas. Por quê? Porque são elementos externos concretos que transmitem a graça de Deus. Isso é incrível. É incrível que Deus tenha escolhido fazer isso. Um outro elemento externo muito presente na liturgia é o incenso. Tá? Agora, não confundir com o incenso no estilo oriental que eu coloco e purifica o ar e assusta os demônios, os espíritos malignos. Não. O incenso na liturgia católica é um símbolo da oração do povo que sube a Deus. E é queimado, porque o incenso que a gente coloca no fogo, né, o negócio onde a gente coloca o incenso chama turíbolo, tá? É uma tipo caneca metálica com as cadeias, com as correntes, e dali dentro fica o incenso queimando. Então, o incenso, esse fumo que sube até Deus, é uma imagem da, como chamar assim, da oração que sube a Deus, e subindo a Deus neste louvor, deixa um cheiro muito bonito, muito agradável. Então, é por isso que usamos incenso. Então, esses são alguns elementos. E depois, na mesma liturgia, existem pessoas designadas para a liturgia. Estão os sacerdotes em geral, né, que são os padres, os bispos e os diáconos, né, aqueles ministros ordinários, pessoas consagradas para fazer acontecer estes sacramentos, fazer acontecer esta liturgia. Então, quando o padre está celebrando missa, por exemplo, ou quando o padre está batizando, ou quando o bispo está dando a crisma, nesse momento, mesmo que seja esse indivíduo concreto, quem está batizando, quem está dando a crisma, é Cristo sacerdote na figura ou na pessoa do padre, do bispo, do diácono, quem estiver fazendo esse sacramento, né? Dependendo do tipo de sacramento que seja. Né? Então, pessoas sagradas. Então, a liturgia tem coisas sagradas, coisas reservadas, os livros específicos, cálices, velas, sabe? Coisas especificamente designadas para o culto divino. Pessoas designadas para o culto divino, padres, bispos, ministros, e lugares específicos para esta liturgia, né? Que normalmente é a igreja, tá? A igreja, o edifício, o prédio físico, aquele prédio alto, grande, menor, maior, sabe, muito comprido, menos comprido, que tem muito, assim, muito chique, com muitas pinturas, muitas imagens, ou muito simplesinho. Mas esse lugar sagrado faz parte da liturgia. E dentro da igreja tem partes e partes. Tá? Então, o lugar onde o povo fica atrás, né? Os bancos,
E tem o presbitério, esse lugar mais sagrado, é a parte mais sagrada da igreja, porque ali é onde acontece o sacramento da Eucaristia ou os outros sacramentos, né? E tem algumas igrejas que no fundo da igreja tem o batistério. Por quê? Porque ali acontece o batismo, né? E assim, lugares específicos, santuários, imagens de Nossa Senhora. Que, 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 por que, a liturgia tem isso? Porque mostra que Deus, voltando ao que eu falei no início, quando se fez homem e se encarnou, santificou a matéria, as pessoas e os espaços, né? Então, a liturgia, quando falamos de liturgia, é essa consagração, esse louvor a Deus feito por pessoas específicas com elementos físicos concretos em espaços dedicados, designados especificamente para essa ação de louvor e alabança a Deus. Então, próxima vez que alguém fala, olha, a missa é entejante, tô entejado mesmo, o que essa pessoa está falando é que não está entendendo tudo o que está acontecendo nesse lugar, nesse momento, ok? Bom, agora na Semana Santa, e já com isso vou acabar, porque senão acho que vou falar meia hora, né? E talvez vocês fiquem chateados com isso, o pessoal da Juventude Missionária que eu fale muito, mas vou já fechar aqui, tá? E o último elemento que eu convido vocês seriam as liturgias da Semana Santa. Agora que estamos em Semana Santa, que estamos prestes a celebrar a Páscoa de Cristo. Bom, dentro das celebrações da Semana Santa, particularmente quinta, sexta e sábado de ressurreição, a igreja não é que tenha missa só, né? A quinta tem a missa da Santa Ceia, com liturgias bem parecidas com a missa de domingo. A sexta não existe a missa, existe uma liturgia própria, uma liturgia da paixão de Cristo. Uma liturgia que não é a missa e que não é um pouquinho parecida com a missa, né? Mas, por exemplo, começa com os padres entrando e se postrando no chão em adoração e reverência. Incrível, né? E o Sábado Santo, a noite do Sábado Santo, onde a liturgia é uma missa, mas a liturgia muda muito, né? A missa começa fora, tem um fogo santo, né? O único momento do ano que a missa começa com um fogo, sabe, com um fogo grande, começa na escuridão, não tem luz acesa na igreja, no povo, está todo em luz. Existem cantos que só são cantados nesse momento. Então, por quê? Porque este tríduo sacro, quinta, sexta e sábado santo, são o momento mais sagrado, e portanto mais sagrado da igreja, e portanto a liturgia, esses dias, de fato, muda. E mudando, tem a própria liturgia desses dias. Então, a tarefa que vou deixar para vocês é escolham, cada um de vocês, né? Cada um de vocês que está assistindo este vídeo, escolha um dia, quinta, sexta, sábado, e vai buscar no missal ou, por exemplo, a canção nova, tem as leituras e tem o evangelho do dia. Vão lá nos recursos e dá uma olhada na liturgia desse dia, dá uma olhada na missa desse dia, vê que elementos mudam, que elementos permanecem. Recomendo muito fazer isso com a liturgia da Sexta Santa. Sexta e sábado, né? As duas são muito ricas, muito grandes, muito bonitas. Mas particularmente recomendo para a Sexta Santa. Faça isso. Vamos colocar isso, estuda, vê essa liturgia, vê que a igreja está dando, mencionando nessa liturgia mesmo. Estuda, faz uma leitura, e que a leitura dessa liturgia, desse louvor a Deus da Sexta Santa, te ajude a rezar e a vivenciar melhor a Semana Santa. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. E obrigado ao pessoal da Juventude de Família Missionária por me convidar a fazer esta catequese. Tá? Ótima e abençoada Semana Santa e feliz Páscoa. Até mais.